essa aula é sobre crenças. O que faz essa aula ser a mais importante é o fato daquilo que você pensa, aquilo que você acredita, influenciar a forma como você se sente e a forma como você age. Na aula anterior, você começou a entender um pouco mais sobre o seu mundo e algumas das crenças que você possui. Nesta aula, você vai entender o que é uma crença, a importância delas e como elas são criadas, para que na próxima aula, na aula sobre controle de emoções, você tenha mais facilidade para lidar com as emoções que aparecem no dia a dia. Eu vou trazer 2 exemplos para que você entenda de uma vez por todas o que é uma crença. O exemplo da pulga e o exemplo do elefante. Imagina agora um pote aqui, um pote cheio de pulga. Um pote de vidro transparente com uma tampa. Várias pulgas dentro, fecha o pote, as pulgas vão ficar pulando igual uma idiota e batendo na tampa. Primeira vez ela vai pular e vai bater na tampa. Ela não vai pensar provavelmente, mas ela vai interpretar dessa forma. Se eu pular dessa altura, eu bato em algo. Se eu pular dessa altura, eu bato em algo. E ela pula e bate na tampa, pula e bate na tampa. Chega um momento que ela vai parar de pular com essa força para não ficar batendo na tampa. A partir do momento que eu abrir a tampa, ela já não vai mais pular tão alto, porque ela acredita que, se ela continuar pulando naquela altura, ela vai bater na tampa. Então, a crença daquela pulga é que, se ela continuar pulando daquela forma, ela vai continuar se debatendo em alguma coisa. Logo, ela não vai mais pular e nem sair do pote. Agora, sobre o elefante. Antigamente, no circo, eu não sei se ainda tem elefantes no circo, não sei se é permitido, eu espero que não. Quando um elefante era filhote, eles amarravam uma corda no elefante e amarravam em uma árvore. O elefante filhote, ele vai tentar fugir, vai tentar sair, mas não vai conseguir derrubar a árvore. Automaticamente, nesse momento, ele entende enquanto filhote, enquanto criança, que não importa o quanto ele puxe, ele vai continuar preso. A árvore vai continuar no mesmo lugar e a corda não vai se romper, a corda vai continuar intacta. Porém, esse elefante vai crescendo, vai indo para 1, 2, 3, 4, 5 toneladas e aquela mesma corda e aquela árvore não cresceu da mesma maneira. E esse elefante que agora tem força para quebrar a árvore, para tirar ela do chão e para romper a corda, ele já não tenta mais puxar. Por quê? Porque quando ele era filhote, ele tentou várias vezes e não conseguiu. Logo, ele tem uma crença de que não importa o quanto ele tente, não importa o quanto de força ele faça, ele não vai conseguir sair daquela árvore, daquela corda. Então, a mesma corda de quando ele era filhote consegue prender ele adulto simplesmente porque ele tem essa crença e ele acredita que não tem força suficiente para sair de lá. A crença, qualquer que seja, é a forma que você decide interpretar uma situação. No caso da pulga, é pular, ela vai bater na tampa. E no caso do elefante, é puxar, não vai adiantar nada porque ele vai continuar preso. Existem as crenças simples e as crenças chaves. As crenças simples são as que pouco mudam na sua vida, que pouco interferem no seu dia a dia. E as crenças chaves são as mais complexas, são as mais importantes no dia a dia, são as que realmente interferem no que você faz, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, seja no seu estudo. São as crenças que têm mais poder de fazer alguma diferença real no seu dia a dia. Para eu e você ficarmos alinhados, toda crença é limitante, tá? É muito comum falarem, crença limitante, crença limitante. Mesmo que a gente só fale crença, essa crença é limitante. O que você acredita vai te limitar de alguma forma, mas isso não significa que seja bom ou ruim, até porque nós somos seres limitados. A gente tem um tempo limitado, temos forças limitadas, temos intelecto limitado, a gente é ser humano, a gente não consegue fazer nada de forma infinita. Até os pensamentos que são muito amplos, que a gente consegue ir muito longe, a gente não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo. Ainda assim, são coisas finitas, são coisas limitadas. Então, a crença, independente do que você acreditar, tem um limite maior ou um limite menor, sempre vai ser uma crença limitante. E a nossa ideia aqui não é ficar procurando o infinito. A nossa ideia aqui é aumentar cada vez mais o nosso limite, aumentar cada vez mais o nosso progresso, aumentar cada vez mais a nossa liberdade em relação às crenças que não nos ajudam, às crenças que nos atrapalham. Então, quanto mais a gente se livrar de crenças prejudiciais, mais a nossa vida vai fluir e melhor a gente vai ter desempenho nos mais diversos âmbitos da vida, profissional, pessoal, relacionamento, saúde, o que quer que seja.
As crenças, elas estão presentes em tudo na nossa vida. Então a gente identifica para reconhecer os nossos limites e só assim a gente consegue expandi-los. Vou trazer algumas situações hipotéticas para que você entenda o como as crenças podem nos atrapalhar ou podem nos ajudar. No trabalho, por exemplo, quando o chefe vem e te cobra, você pode olhar essa situação no sentido de pressão, no sentido de eu não faço um bom trabalho, como você pode olhar a situação no ponto de vista de ele confia em mim. Eu venho fazendo um bom trabalho e ele está me cobrando porque em relação aos outros funcionários, ele confia que eu vá conseguir entregar o resultado. Claro, obviamente que você precisa analisar outros pontos, mas de uma forma você se sente pressionado, ansioso, e de outra forma você se sente mais confiante. Você entende que está fazendo um bom trabalho, por isso esse chefe está vindo te cobrar, ele está vindo te trazer novos desafios para que você consiga trazer mais resultado, porque ele acredita que você consegue trazer mais resultado. Tá na rua, viu alguém que você conhece, essa pessoa não falou com você, ao invés de acreditar que você fez algo de errado, ao invés de acreditar que essa pessoa não gosta de você ou não quer falar contigo, você pode acreditar que ela não te viu, que ela estava distraída, que ela estava tendo um dia ruim, qualquer coisa que não seja piorar a sua imagem que você tem sobre você mesmo. A outra pessoa simplesmente pode estar passando por qualquer outra situação que fez com que ela não notasse que você estava ali no ambiente. No relacionamento, você mandou mensagem para o seu namorado, para sua namorada, ela continua online, mas não te responde. Ao invés de achar que ela está te traindo, ao invés de acreditar que ela não quer falar com você, você pode pensar que aconteceu algo, pode pensar que ela está resolvendo alguma coisa do trabalho, pode pensar qualquer outra coisa que não seja algo que vá te deixar ansioso, que vá te trazer pensamentos ruins sobre o relacionamento de vocês. Então, espera a situação realmente acontecer, espera realmente você ter as respostas. Enquanto não tem, pare de ficar criando situações desnecessárias, porque a forma que você decide enxergar, a forma como você acredita que está aquela situação acontecendo, vai influenciar como você se sente. E a forma como você se sente melhora ou piora o seu dia. Melhora ou piora a forma como você vai agir nas mais diversas situações. Em tudo que acontecer no seu dia, você tem duas opções: ou acreditar em algo saudável ou acreditar em algo prejudicial. Se você vai mal em uma prova, por exemplo, você vai ter a crença saudável e a crença prejudicial. Na crença prejudicial, você vai pensar: nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou idiota, nossa, eu não entendo nada dessa matéria, eu nunca vou entender nada dessa matéria, eu nunca vou passar nessa matéria, eu nunca vou ir bem nessa matéria. Isso é uma crença prejudicial, porque a partir dessa crença, você vai ter dificuldade para estudar, você vai evitar estudar, você vai evitar chegar na prova e manter a tranquilidade, você já vai chegar na prova nervoso, nervosa, e na situação da crença saudável, você pode simplesmente olhar e interpretar que você não estudou o suficiente, você estudou de uma maneira errada e depois você pode mudar a estratégia para chegar num resultado diferente. Então, em uma crença, você está dificultando o seu processo. Na outra crença, você vai mudar a forma como você enxerga a situação para que esse processo fique mais fácil. Não é porque uma situação não saiu como você gostaria que aquilo vai se repetir a vida inteira ou que você precisa piorar ainda mais essa situação. Existe a outra forma, ao qual é muito mais saudável de você lidar com as situações que acontecem no dia a dia. Eu trouxe o exemplo da prova, mas isso vai se aplicar em tudo. As crenças, elas são criadas de duas formas. Ou a partir de repetição, de um padrão, de uma fala, de um pensamento, ou ao sofrer um forte impacto emocional. Por exemplo, o medo de falar em público. Isso é uma crença. Sempre que eu for falar em público, eu não vou fazer bem. Eu não sei falar em público. Eu tenho muito medo de falar em público. Isso é uma crença que vem sendo instalada. Ela pode ser por repetição, ou as pessoas ao seu redor falam muito sobre isso, de que é difícil falar em público, de que tem ansiedade, tem medo de falar em público, e isso vem trazendo para você essa repetição, o que leva à crença. Ou, em algum momento na sua infância, você foi falar em público, teve um pouco de dificuldade, e ao invés das pessoas ali, naquele momento, te apoiarem, te ajudarem a passar por aquela situação, decidiram zombar, decidiram te zoar, decidiu tirar onda da sua cara, você passou por uma vergonha ali naquele momento, passou por uma situação que te trouxe um forte impacto emocional e isso instalou essa crença de que você é ruim falando em público, de que você tem medo.
Então, qualquer crença que você tiver, você precisa analisar se foi instalada por repetição ou se foi instalada por forte impacto emocional. Isso para tudo. Se você se acha burro, se acha feio, se acha lerdo, se acha rápido, se acha inteligente, qualquer que seja a sua crença, ela foi instalada ou por repetição ou por forte impacto emocional. Às vezes você acredita que é muito bom em algo, porque na infância você fez algumas vezes e teve um bom reforço das pessoas ao seu redor, geralmente os seus pais. E isso fez você se sentir tão bem ao ponto de você acreditar que você é bom naquilo. Não estou falando para você tirar essa crença, mas foi assim que ela foi instalada. E as questões também de repetição. As pessoas foram repetindo constantemente que você era inteligente, que você aprendia rápido, que você é bonito ou bonita, que você é educado, que você começou a acreditar nisso. Então, sabendo como as crenças são instaladas, facilita de você conseguir colocar novas crenças e identificar em qual momento da sua vida as crenças prejudiciais elas começaram a acontecer. Porque em algum momento ficaram repetindo ou alguma situação teve um forte impacto emocional ao ponto de você ter essa crença até hoje. As crenças, elas acabam sendo muito fortes porque elas trabalham tanto na mente consciente quanto na mente subconsciente ou mente inconsciente, como muitas pessoas falam. Na mente consciente são os pensamentos, é a forma como você controla a forma que você pensa. E na mente subconsciente você não controla, é a parte do seu cérebro ao qual você não tem acesso. Embora você não controle, é possível estimular. Se a gente pensar no iceberg, a mente consciente é a parte de fora do iceberg, é a que está para cima da água. E a mente subconsciente é a que está abaixo da água, que é a parte muito maior, é a parte que a gente não tem controle, que a gente não consegue acessar. Você não consegue pensar agora o que está passando no seu subconsciente. Não, isso é impossível. Você só consegue controlar e pensar e identificar o que está na sua mente consciente. Nesse ponto a gente consegue trabalhar diretamente as crenças, mas na mente subconsciente a gente estimula para que essa mente subconsciente ajude a mente consciente a ser cada vez mais saudável. Nas partes que a gente faz de forma automática, na forma como a gente se sente, a mente subconsciente estando bem estimulada, a gente tem mais facilidade no dia a dia para lidar com as situações de estresse, para aprender, para trabalhar, o que quer que seja. Você pode estimular a mente subconsciente de acordo com o seu ambiente. Então, as pessoas que você tem por perto, a forma como elas falam, as coisas que elas conversam, os assuntos que elas possuem, os argumentos, a forma como elas agem. Então, o ambiente que você está vai influenciar na sua mente subconsciente, porque você vai repetir o padrão daquelas pessoas, você vai começar a aprender com elas, você queira ou não. Então, ambientes bons te estimulam a ter um subconsciente bom. Isso tudo para tudo. A música que você escuta vai estimular o seu subconsciente. Quem já acorda ouvindo o MC Pipoquinha o dia inteiro, todo dia, você está levando um tipo de pensamento, um tipo de, chama input, né, de entrada, de realmente trazer essa informação diferente de quem não está consumindo esse tipo de música todo dia, toda hora, logo ao acordar, por exemplo. Então a música que você escolhe também vai influenciar a forma como você estimula o seu subconsciente. Quem só escuta música muito triste tende a ter pensamentos mais tristes, tende a ter sentimentos e emoções mais tristes. Quem tem o costume de escutar músicas mais felizes vai ter a tendência de ter pensamentos positivos, ações mais saudáveis. Então a música também influencia bastante. Os filmes, os livros que você lê, os conteúdos que você consome, dependendo do que você segue e acompanha no Instagram, no TikTok, no YouTube, do que quer que seja, isso também estimula o seu subconsciente. E, obviamente, os pensamentos. Se alguém ficar pensando que é burro toda hora, isso vai cravar cada vez mais no subconsciente de que essa pessoa é burra. E ela vai começar a acreditar cada vez mais nisso e vai ter dificuldade para fazer outras coisas na vida que precise da inteligência dela. Diferente da pessoa que procura acreditar que é inteligente, que consegue aprender, que tem facilidade de aprender. Então isso vai cavando, vai trazendo para o subconsciente um pensamento mais saudável de que ela, em algum momento, quando precisar dessa inteligência, o subconsciente dela vai ter mais facilidade para ajudá-la ao invés de atrapalhá-la. Então, quanto mais você estimular o seu subconsciente, melhor vai agir o seu consciente. Então,
presta bastante atenção no ambiente que você está, nos conteúdos de arte que você consome, né? Música, filmes, etc. E os conteúdos que você consome também, os livros, na internet, redes sociais como um todo, e obviamente os seus pensamentos que tendem a ser os mais fortes. E como trabalhar essas crenças? Não é ir na frente do espelho, gritar 3 vezes, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, e fazer o urro do Shrek. Isso em algum grau até funciona, mas seria papinho de coach, que também é outra crença. A tradução literal de coach é treinador. Assim como existe professor bom e professor ruim, médico bom, médico ruim, namorado bom, namorado ruim, amigos bons e amigos ruins, existe coach bom e coach ruim. Vai ter coach que só vai falar baboseira, vai lá na frente do espelho e fica imitando o leão, e vai ter coach que vai te orientar a ter pensamentos mais saudáveis e ter atitudes mais saudáveis no dia a dia. É um treinador. Então, já é uma crença também que dá para mudar. Na internet, saiba identificar quem está te trazendo pensamentos saudáveis e quem está te trazendo pensamentos prejudiciais, que obviamente não vai dar em nada. Então você está de frente para a situação. Por exemplo, um término de namoro. O pessoal tem falado muito sobre dependência emocional. Eu vou usar esse exemplo aqui. Terminou o namoro de uma forma como você não gostaria, algumas crenças comuns. Não vou amar mais ninguém, não vou conseguir encontrar ninguém melhor que essa pessoa, eu não sou tão bom assim, vou ficar sozinha ou sozinho para sempre. Então, essas são crenças comuns de algumas pessoas quando terminam um relacionamento e acabam caindo em dependência emocional. Você pega essa crença e se questiona: o que eu repeti ou repetiram para mim tantas vezes ao ponto de eu acreditar nisso? Ou quão forte impacto emocional eu passei ao ponto de acreditar em alguma dessas frases anteriores? Se pegar essa de não vou encontrar ninguém melhor que essa pessoa, é muito comum ao longo de relacionamentos as pessoas falarem: você não vai encontrar ninguém melhor que eu, não existe ninguém igual a mim. Óbvio que não existe, porque as pessoas são diferentes, mas fica repetindo ali: você não vai encontrar ninguém melhor que eu, não vai encontrar ninguém melhor que eu. E aí o que acontece? A pessoa começa a acreditar nisso. Não porque de fato é verdade, mas porque teve tanta repetição ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, ou até ali no momento do término, que teve um grande impacto emocional, e essas frases acabam ficando cada vez mais fortes, que essa pessoa não consegue sair dessa crença. Porém, agora ela sabe identificar, você sabe identificar, e sabe o porquê você acaba acreditando nisso em algum grau. Aí fica um pouco mais fácil de lidar com essa situação. Por isso a aula anterior é tão importante, porque ajuda você a reconhecer a sua história e identificar esses pontos, tanto de repetição quanto de forte impacto emocional. Às vezes, na infância, a pessoa passou por alguma situação que ela se sentiu tão impactada, falando, por exemplo, de que ela não presta para fazer nada, que a partir do momento que ela termina e acontece de você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, ela se olha naquela situação de eu não sou tão boa assim, então eu não vou conseguir encontrar ninguém melhor que essa pessoa. E aí fica aquele apego emocional, aquela dependência emocional, ao qual ela passa vários meses, às vezes mais de 1, 2, 3 anos, achando que não vai encontrar ninguém melhor que aquela pessoa, que não vai conseguir se relacionar com mais ninguém. Isso tudo por conta de uma crença, ou dentro do próprio relacionamento, ou em algum momento da história dela. Identificou essas crenças e se questionou se ela foi instalada por repetição ou por forte impacto emocional, agora você duvida dessa crença. Essa é uma crença real? Quais evidências você possui de que realmente isso que você está pensando é verdade? Os argumentos que você tem também são baseados em crenças reais ou são baseados em crenças pouco saudáveis? Quando você analisa essa questão de não vou achar ninguém melhor que essa pessoa, essa é uma crença, obviamente, que falsa. Tem tanta gente no mundo, 8 bilhões, tem pessoas que vão ser mais compatíveis que você, comparativamente as pessoas não são melhores que ninguém. São pessoas que se conectam mais conosco e pessoas que se conectam menos. Pessoas que são mais próximas das coisas que a gente acredita e pessoas mais distantes. Então, obviamente, em algum grau, em algum momento, em alguma parte da sua vida, você vai encontrar pessoas mais próximas do que você gostaria de que elas te tratassem ou agissem de uma forma que você quer levar a sua vida. Então é uma crença que obviamente é falsa, foi algo implantado, mas que ela não tem fundamento, não tem evidência. E mesmo que em algum momento do passado tenha ocorrido alguma situação que te faça acreditar nisso, não é uma situação que precisa ficar correndo a vida inteira. Aconteceu lá, naquela maturidade, naquele momento, naquela situação específica, você pode mudar
a forma como você enxerga ela, para que nas próximas situações você tenha experiências diferentes. Uma experiência vivida não significa que vai ser a mesma experiência para sempre. Quando você era bebê e estava começando a aprender a andar, você caiu. E nem por isso você acredita que nunca vai andar na vida. E aí, nesse momento, se você acreditasse nisso, hoje você não seria quem você é dessa forma. Então, se você olhar para uma situação do passado, remodela ela, porque foi naquele momento. Hoje você pode viver a mesma situação, a mesma experiência, de uma forma diferente, com outra visão, com outro aprendizado, tentando ao máximo olhar de uma perspectiva mais saudável e não de uma perspectiva prejudicial, como essa questão da dependência emocional. E dessa forma, por fim, você se questiona: em que eu poderia acreditar para lidar com essa situação de uma maneira mais saudável? Você reconheceu a crença, analisou as evidências dela serem reais ou não, você começa a procurar uma forma diferente de pensar. Igual a questão do chefe. Se hoje o meu patrão, o meu cliente, qualquer pessoa vem me cobrar um pouco mais de resultado, é porque eu acredito que ela confia em mim ao ponto de eu conseguir fazer mais, de eu conseguir entregar mais. Salvo naqueles casos pouco saudáveis, que a pessoa só está sendo tóxica e querendo te explorar, no geral, a cobrança significa confiança. Se o seu chefe pede para que você faça melhor, é porque ele confia de que você ainda tem mais potencial, tem mais talento, tem mais habilidade para conseguir entregar o que ele está pedindo. De uma forma você olha para uma perspectiva prejudicial e de outra de uma perspectiva mais saudável. E a perspectiva mais saudável, ela te deixa menos ansioso, menos estressado, menos pressionado e a vida começa a ficar muito mais simples de lidar no dia a dia. Óbvio que não vai ser da noite para o dia, mas se você conseguir fazer ficar 1% mais fácil a cada dia que passar, você vai começar a levar a vida de uma forma muito mais leve. Algumas crenças, elas são muito enraizadas, então não tenha pressa de querer identificá-las e de querer mudá-las. Vai fazendo o que está ao seu alcance primeiro. Comece acreditando que você controla a qualidade dos seus pensamentos. Os seus pensamentos controlam a forma como você se sente e isso interfere na forma como você age. Se isso não tiver ficado claro para você, assim como o céu é azul e assim como a água é molhada, assista essa aula quantas vezes forem necessárias. E agora faz o do Shrek. Faz o... Ah, faz você. Eu não sou o... Anda, Shrek, seus fãs esperam. Faz o...